Oi, Clarissa, tudo bom? Oi, tudo. Se apresenta para gente, fala onde você mora, qual é o seu nome, por que você procurou o Instituto Belina, conta para gente. Meu nome é Clarissa, tenho 25 anos, ou 26, e moro em Goiânia. E por que você nos procurou? Eu procurei porque eu tinha feito já 3 exames, né? 3 provas do Detran, e nenhuma das 3 eu passei, né? E foi assim, eu percebi que era questão do nervosismo, né? Então, na terceira, que eu fiquei mais atenta com isso. É que acho que foi assim um estalo, né, que deu e falou assim, bom, você precisa tratar isso, porque senão todas as vezes que você for fazer, vai, a, assim, a consequência, o resultado vai ser o mesmo. O que acontecia nessas provas que você não conseguia passar devido à ansiedade? Eu ficava, assim, a primeira eu fiquei mais nervosa, né, e na segunda e na terceira o nervosismo já não era tanto, né, já era um pouco menos, mas mesmo assim eu ainda ficava. A primeira vez, assim, que eu lembro bem, eu fiquei muito nervosa, minhas pernas tremeram muito. Teve até momento que eu pensei que eu ia desmaiar antes de começar, né? Então eu fiz bastante nervosa a prova. Aí na primeira eu nem cheguei a concluir todo o percurso, né? Na baliza, ali mesmo teve os erros, né? Então ali mesmo o examinador já pegou o carro e terminou o percurso. Já nas duas outras vezes, na segunda e na terceira, eu cheguei a concluir o percurso, né? Só que teve algumas falhas ainda, né? Então, e mesmo assim eu ficava assim bastante nervosa, né? Não igual da primeira vez, mas eu tinha aquele nervosismo, sabe? Eu tinha até assim, uma das coisas que a gente tratou também durante a terapia foi a questão do meu olhar com o examinador também. Tá. Qual era, antes da terapia, o seu olhar para o examinador? De que ele tinha tudo ali nas mãos para decretar se eu estava habilitado ou não. Assim, é, quando eu entrava no carro com ele, a sensação que eu tinha é que assim, ele estava bem a mais de mim, né? Então, ele tinha o poder nas mãos. E aí você percebeu o que durante a terapia? Que eu deveria tratar ele como igual, né? Não deixar essa questão do poder que ele tem nas mãos me atingir tanto assim. Que ele estava ali só para me avaliar mesmo, né? Não deixar isso fazer com que eu me sinta nervosa, de eu olhar para ele, né? De estar com aquela prancheta na mão, que a gente fica nervosa, né? Dele estar com aquela prancheta na mão e começar a fazer alguma anotação ali, e você perceber aquilo já me deixava nervosa. Então, depois da terapia, isso eu já vi que, assim, ele estava ali só para concluir mesmo o dia de trabalho dele, né? Exatamente, é o trabalho dele, Uhum. né? E de repente o exame ele é tão ansiogênico que a gente faz do examinador um monstro, Isso, exatamente. né? E aí você conseguiu entender que é só o serviço dele e nada Uhum. mais. Isso. Tá. Você, como você teve esse feeling que você precisava de um tratamento emocional do que de mais aulas, né? Porque é muito comum quando as pessoas começam a repetir, vai lá e faz aulas, né? Como é que você teve esse insight? Foi na terceira, né? Na terceira prova que eu fiz, e aí que eu não passei, né? E aí foi quando eu comecei a pensar, falei, nossa, mas eu tenho técnica, né, para passar, e por que que eu não tô passando? Aí foi quando veio essa questão, eu falei, nossa, é o nervosismo que tá me atrapalhando, eu preciso tratar isso, porque senão todas as vezes que eu for querer repetir novamente o exame, ele vai continuar me atrapalhando.
né? Eu preciso de alguma forma ali ter controle dele. Então, foi isso que fez com que eu procurasse ajuda. Tá. E como é que você achou ajuda? Quando eu pensei que eu teria que tratar o meu emocional primeiro, né, eu comecei a pesquisar, assim, eu via mais no Instagram, né, mas eu via sempre aqueles que já tinham a carteira, mas tinham medo de dirigir. Aí eu falei, bom, esse não é muito bem o meu caso, né, no caso eu ainda estou em processo ainda. E aí foi quando eu acho que eu cheguei a ver um vídeo de vocês, né, no Instagram, e foi que aí que eu percebi que a pessoa também já estava no mesmo processo que eu, né, que ela ainda estava aprendendo a dirigir, que eu faltava só passar na prova. Aí eu fui procurar entender mais um pouco, eu falei, bom, então eu acho que é esse que eu vou, é esse instituto que vai me ajudar. Tá. E o que mudou? O que você acha que mudou daqueles 3 exames que você fez e repetiu para esse exame? Qual foi a mudança? A mudança foi a questão do controle do nervosismo, porque eu fiz a prova, né, mas eu ainda fiz nervosa. Mas com a terapia, né, com tudo que a Andrea trabalhou em mim, né, de tudo que ela me falava, e eu tentava também, assim, colocar depois, mesmo na terapia, eu ainda fiz algumas aulas, né, e eu tentava, tudo que a gente conversava, assim, eu tentava colocar isso na prática também, né. Então foi o que me ajudou bastante, sabe, mesmo eu nervosa, eu ter controle da situação, do meu nervosismo, e de afastar qualquer pensamento negativo que eu tivesse. Mesmo porque você concorda comigo que não dá não dá para passar por um exame desse sem ficar nervosa. Exato, concordo plenamente. Como é que é o exame de autoescola? Como é que é na sua cabeça esse exame de direção prática? É o decisivo, né, o que vai te dar ou não a carteira. E o que dá medo nesse exame? Porque ele tem várias vertentes, né? O que te dá medo? Eu acho que o que, assim, me dava mais medo era o examinador mesmo. O examinador. Tem Aham. muita gente olhando. Também. Uhum. Ou você vê também o nervosismo das outras pessoas, né. Ah, é o ambiente. Uhum, Quer dizer, exato. o ambiente antes do exame, ele é um ambiente tenso. Isso Sim. também prejudicava. Também prejudicava, porque a gente via as outras pessoas nervosas e aquelas que depois do percurso chegava e falava assim: "Ah, fui aprovada", ou "Eu não fui aprovada", você também já ficava tensa, você já ficava pensando assim: "Nossa, como é que eu será que eu vou ser aprovada? Será que não?", sabe, você já ficava mais tensa aquilo, parece que aquilo te dava mais tensão ainda, sabe. Eu tentava não olhar depois que elas voltavam, né, do percurso, mas não tinha como, parece que a gente fica curiosa para saber a reação do outro. Tá? Então, quer dizer que o ambiente, as pessoas olhando, o examinador. O carro põe medo? O carro, sim, porque antes assim, eu não tinha tanto, assim, controle com questão da embreagem, sabe? Querendo ou não, ela ainda me dava medo também. Tá. O próprio exame, ele dá medo? Tipo assim, ter que decorar, ter que saber direitinho, isso também dá medo? Dá, principalmente a baliza. Principalmente a baliza. Outra coisa que, vê se você concorda comigo, que dá medo, é de ter que contar para os outros depois do exame que você repetiu. Sim, porque eu acho que eles ficam também, assim, na mesma expectativa que a gente, né? Então, ter que contar para os outros também não era fácil. Tá? Então, Clarissa, você está me dizendo que é muita coisa junto, Sim. tá? Uhum. É um examinador,
é um carro, é um ambiente que está todo mundo tenso, é as pessoas olhando, é o que as pessoas vão achar depois. Então, quer dizer que o exame prático de direção veicular, ele é bem carregado de estresse. Então, o não passar é até esperado, né? Porque aí a pessoa fica muito ansiosa e não sabe lidar com a emoção. Na realidade, você não perdeu a ansiedade, você não perdeu o nervosismo com a terapia. Assim, realmente eu não perdi, mas eu tive controle. Isso, né? Eu tive o controle É, dela. é isso que eu tento falar para os outros, né? Você não vai perder o Uhum. nervosismo, porque a Não, situação exige nervoso. isso. Não tem como tirar o nervoso, porque essa situação toda que nós falamos, ela é uma Uhum. situação que exige que você esteja nervosa. Você Sim. só tem que aprender a desenvolver Uhum. com o nervosismo. Exatamente, é você ter controle, é igual você falou, é desenvolver mesmo você nervosa, né? Eu, quando comecei mesmo, assim que eu entrei no carro, né, fiz os ajustes que tem que fazer e tal, aí eu tinha levado uma garrafinha d'água, aí a examinadora falou assim, ó, se apresentou, né, e falou assim, ó, quando você estiver pronto, você pode começar. Aí antes de eu ligar o carro, eu falei, não, peraí, deixa eu beber um pouquinho d'água, então, para controlar o nervosismo. Aí fui, liguei carro e tal, e fui fazendo o percurso. Mas assim, eu fui fazendo nervosa, mas assim, mesmo nervosa, você tem o controle daquela situação. É não deixar isso te dominar, né? Os pensamentos também, assim, quando eu fiz a prova e também depois das aulas, né, que eu fiz durante a terapia, eu, assim, eu não pensava muita coisa. Parece assim que como se tivesse dado um branco e que só assim a concentração e o foco tivesse ali, né? E até às vezes, assim, durante as aulas vinha algum pensamento, tipo assim, ah, e se você não passar? Ah, e se o carro apagar? Ah, se você não colocar o carro dentro, assim, certo, na baliza. Eu tentava desenvolver alguns outros pensamentos de tipo, não, vai dar certo. Se o carro apagar, você vai saber lidar com aquela situação, você vai ligar o carro de novo e você vai sair daquilo. E você vai ver que você precisa prestar atenção de não deixar o carro apagar novamente, sabe? Então, isso me ajudou bastante. Tá, tá. Conta como é que foi o exame, esse que você passou. Tá, eu tinha feito uma aula antes, né? Foi assim, das outras vezes eu não tinha feito isso. Eu sempre fazia a aula um dia antes, não no dia da prova, né? Então, e justamente foi nesse dia que eu deixei o carro apagar. E eu, tipo assim, na hora que o carro apagou, eu falei, nossa, o carro apagou. Mas eu liguei e continuei o percurso durante a aula, né? E assim, eu acho que isso foi até bom, porque já meio que me preparou para quando, tipo, se acontecesse na prova, eu ia saber lidar com aquela situação também, assim como eu consegui na aula, né? Então aí eu fui para a prova depois que eu fiz a aula. A prova foi um pouco mais depois. Aí eu já fui assim nervosa, menos do que das outras vezes, mas fui. Fui. Aí eu tentava. Aí na hora que eu vi que tava um monte de gente junto no campsite, eu falei, não, não vou ficar aqui nesse meio. Me afastei deles assim um pouco, né? Tentei não conversar muito com as pessoas, mas acabou que o rapaz também que ia fazer a prova veio para conversar comigo, mas eu tentei não focar muito no que a gente estava conversando, né? E aí me afastei das pessoas. Aí eu fui a segunda a ser chamada. Na hora que eu fui ser a segunda a ser chamada, eu passei em frente de todas aquelas pessoas que estavam ali. E querendo ou não, quando você passa, as pessoas acabam te olhando. E aí foi bem na hora que veio o pensamento assim: eles só estão aqui para fazer prova igual você, então ignore, né? Aí foi o que aconteceu. Aí eu fui, entrei no carro, nervosa também. Mas depois que eu bebi água, acalmou mais. Aí foi quando eu iniciei o percurso. Assim, uma coisa também que foi diferente das outras vezes é a forma como o examinador às vezes até fala, assim, o uso das palavras. Das outras vezes que eu
e que eu entrava dentro do carro, que o examinador me cumprimentava e falava que depois que eu ajustasse tudo, que se eu tivesse pronto já poderia sair, ele sempre falava assim: eu tô aqui para te avaliar. Então isso já gerava uma atenção em mim. Agora, dessa vez não, a moça falou assim: ó, eu tô aqui para. Como foi a palavra que ela usou? É, não foi auxiliar, meu Deus. Ah, eu tô aqui para te acompanhar. Então, isso já mudou, sabe? Então, isso já, assim, já me deixou mais calma. E aí, fui, fiz o percurso, mas sempre assim, nervosa, mas tendo controle daquele nervosismo dentro de mim, né? Aí fui, terminei, aí na hora que eu tava terminando assim, aí eu falei, gente, eu acho que eu fiz tudo certo, eu acho que eu passei. Eu falei, não, mas calma, você precisa terminar o percurso, né? Não vai se gloriando antes do tempo. Aí eu fui, terminei o percurso, estacionei o carro. Ela, olha, parabéns, você foi aprovada. Nossa, aquilo pra mim foi o melhor de tudo. Conta qual é a minha emoção na hora, depois de ter repetido 3 vezes, de já não estar mais acreditando. Como é que foi? Ai, foi maravilhoso. Foi assim, um mix de emoções. Nossa, eu tava muito, muito, muito feliz. Assim, tô até hoje, parece que até hoje eu não acredito ainda. Mas, assim, foi muita emoção. E aquele, assim, nervosismo todo que eu tava, parece que é aí que veio mais à tona mesmo. Eu fui tentar ligar pra minha mãe, quase que eu não dou conta. Fui tentar mandar mensagem também pra Andréia, também quase que eu não dou conta. Mas foi, assim, um nervosismo bom de felicidade, sabe? Que bom que você foi aprovada. Que bom que agora a turma, o mundo, né? Depois da pandemia, está pensando mais em saúde mental, né? Já está automático. Poxa vida, pode ser realmente que eu não estou dando controle do estresse das minhas emoções. Que bom que você procurou, né? Que bom que você foi atendida no que você veio buscar, Uhum. né? Uhum. E eu te desejo, assim, uma vida feliz, com muita saúde, que você curta muito essa sua habilitação, que você dirija muito, que seja um excelente motorista. Ah, muito obrigada. Você indica para quem está repetindo em exame, quem repetiu, você indica procurar uma terapia? Ah, indico, com certeza, assim, porque para mim fez toda a diferença, sabe? Foi o que me ajudou, não só assim nessa questão da direção, mas com relação à vida também, né? Tudo que a Andrea me propôs a fazer, eu fazia, e também vou levar para minha vida, né? Não só em situações como essa, mas em tudo que eu fizer agora, eu sempre vou pensar e nas dicas que ela me deu no conselho também. Que legal, que legal. Então, não serviu só para habilitação, serviu para outras Sim. situações da tua vida. Uhum. Maravilhoso. Eu agradeço você de ter dado esse depoimento, e isso ajuda muito quem está em dúvida. Será que eu procuro? Será que eu não procuro? Não vou fazer aula. E às vezes você concorda comigo que às vezes o gasto é até parecido, né? Sim, com certeza, mas assim, é igual eu falo, não chegou a ser assim, um gasto, né? A gente pensar assim, né, em questão de valores, mas sim, é um investimento, porque, nossa, me ajudou bastante. Que ótimo, que ótimo. Eu só tenho a agradecer. Um grande beijo e obrigada para você. Ai, obrigada a vocês. Tchau. Tchau.